Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é a revolução do tratamento da obesidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de ter mais uma vez aqui meu amigo, meu sócio, cofundador da Outlive, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. E aí, Jorge, tudo bem? Grande prazer participar hoje aqui e falar de um tema tão atual quanto esse, né? Perfeito. Bom, Du, acho que é óbvio que a gente vive hoje uma epidemia de obesidade e também de outros transtornos associados à síndrome metabólica, como, por exemplo, o diabetes mellitus, né? Quando a gente fala sobre tratamento da obesidade, até pouco tempo atrás, as nossas armas eram muito poucas, né? E também pouco efetivas no tratamento da obesidade. Ao longo dos últimos anos, surgiram moléculas, principalmente aquelas relacionadas aos análogos de GLP-1 e também de GIP, de forma mais recente, que aparentemente têm uma eficácia muito grande no controle do peso, na diminuição do peso, e também de outros efeitos associados. E é importante trazer para o pessoal, até por conta de uma popularização no uso desse medicamento, ainda que sejam um pouco caros, sobre quais são as principais indicações, os efeitos colaterais, tudo associado ao uso das medicações, e se elas realmente fazem efeito. Começando essa nossa conversa, o que a gente pode dizer sobre os análogos do GLP-1 e do GIP? Como que eles funcionam? Então, acho que para começar, você definiu bem, é uma revolução de fato no tratamento medicamentoso do sobrepeso e da obesidade. O GLP-1 e o GIP são hormônios naturais do corpo humano. Então, nós produzimos esses hormônios, as medicações elas têm efeito análogo a esses hormônios. Então, elas mimetizam o efeito do hormônio no nosso corpo. E esses hormônios eles são produzidos no nosso intestino e, basicamente, eles são produzidos quando a gente acaba de comer. Então, são hormônios que a gente chama de hormônios pós-prandiais. Depois que a gente come, o intestino libera esses hormônios. E onde é a ação deles e vai ser também a ação dos medicamentos? Em primeiro lugar, eles agem no pâncreas, estimulando a liberação de insulina. Essa liberação de insulina, ela é dependente de glicose. Então, exatamente, depois que a gente come, a gente ingere alimentos que contêm glicose e esses alimentos, eles fazem esse efeito, né? Através do GLP-1 e do GIP, a gente ativa a liberação de insulina no pâncreas e é exatamente por isso que esses medicamentos eles foram inicialmente produzidos para o combate do diabetes. Então, não eram... As pesquisas iniciais desses medicamentos não eram voltadas para o emagrecimento, e sim para o controle da glicemia de pessoas com diabetes. A gente sabe que a insulina é um hormônio que diminui a nossa glicemia, né? Que faz com que a glicose seja absorvida pelas células, entre nas células. Perfeito, e por isso elas são chamadas também por alguns de incretinas, né? Esses hormônios em si que são produzidos. E talvez a grande revolução para o tratamento do diabetes é que, ao contrário das medicações mais antigas, essa secreção de insulina, estímulo da secreção da insulina, é baseada no consumo de glicose. Então, a chance de causar uma hipoglicemia, por exemplo, né? Que é um dos efeitos colaterais, que é a diminuição muito rápida ali e sintomática da concentração de glicose no sangue, elas conseguem fazer a liberação de insulina só quando há glicose no tubo digestivo. Exatamente. Então, tem um perfil de efeito adverso melhor em relação à hipoglicemia. Então, uma das ações do GLP-1 e do GIP, a gente já falou, é no pâncreas, outra no estômago. No estômago, basicamente, existe um efeito de retardamento do esvaziamento gástrico. Então, o nosso estômago, depois que a gente come, armazena os alimentos por algumas horas. Quando você toma o remédio ou quando você libera o GLP-1 e o GIP, você reduz, você, na verdade, aumenta o tempo que aqueles alimentos ficam no estômago. Então, você diminui, você retarda o esvaziamento do estômago e isso vai ter implicações tanto no nível de saciedade. Quando o nosso estômago fica mais cheio por mais tempo, a gente tende a ter mais saciedade, então a gente tem menos fome, e também tem relação com alguns efeitos adversos muito comuns desses remédios. A gente sabe que enjoo, vômito, depois a gente vai falar melhor sobre efeitos adversos, mas eles também estão ligados a esse efeito no esvaziamento gástrico. E o terceiro grande local de ação, tanto dos remédios quanto dos nossos hormônios naturais, é no cérebro. No cérebro, basicamente, existe um efeito de supressão da fome. Então, a gente diminui a nossa fome com a liberação desses hormônios e esse é o grande mecanismo
pelo qual os análogos de GLP-1, e a gente está falando aí, para dar nome aos bois, né, do Ozempic, que é a semaglutida, a gente também tem a tirzepatida, que na verdade é um agonista duplo, então ele age tanto nos receptores GLP-1 quanto nos receptores GIP, e são remédios que fazem isso, que eles primeiro liberam a insulina quando tem glicose, então melhoram o controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. Segundo, eles retardam o esvaziamento gástrico. E terceiro, eles agem diretamente no cérebro, causando uma supressão do apetite. Você diminui a fome e ao você diminuir a fome, tanto por via direta no cérebro, quanto também pelo retardamento do esvaziamento gástrico, esses dois efeitos geram uma supressão do apetite. Quando você tem menos fome, você come menos, você ingere menos calorias e o resultado disso é a perda de peso. Então, os cientistas que achavam que estavam desenvolvendo um remédio para o combate do diabetes, na verdade eles acertaram, de fato é um remédio que ajuda no controle glicêmico de pacientes diabéticos, mas eles acabaram acertando num problema muito maior, né? Não maior por ser mais grave, mas maior por atingir muito mais pessoas, que a gente está falando do sobrepeso e da obesidade. Então essa é a história do mecanismo de ação dos remédios, que começaram como remédios antidiabéticos e hoje também são remédios contra o sobrepeso e obesidade. Perfeito. E quando a gente fala da parte mais temporal, né, talvez isso tenha começado com a liraglutida, né, que é o Victoza, o Saxenda, evoluiu aí talvez muito mais pensando na parte da obesidade, que a gente já conhecia um pouco desse efeito, para o que a gente tem na semaglutida, né, que é o Ozempic, o Wegovy, e hoje em dia a gente tem a tirzepatida que ainda não foi liberada aqui no Brasil, né, ela deve chegar ainda só no meio do ano, ainda não está liberada para o uso pela Anvisa na obesidade, no diabetes em si, mas a gente sabe que mas vai ser tem muita feito. gente usando. Exatamente. E, inclusive, tem muita gente achando que está usando, que é o Mounjaro em si, né? Sim. E que, na verdade, não está usando, porque ou ela é importada ou ela é trazida de uma forma não legalizada, né? Então, tomar esse certo cuidado. Mas, realmente, o que a gente observou é que não só a melhora da molécula em si, como a adição de alguns efeitos, no caso do Wegovy, do Mounjaro, ele é tanto um análogo do GLP-1 quanto do GIP, a gente conseguiu observar um aumento no percentual de peso perdido ao longo do tempo, né? O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, falando sobre os efeitos das medicações antigas que a gente tinha, né? Que eram muito pequenos no peso e tinham vários efeitos colaterais, porque muitos deles eram antidepressivos. E agora, com a perda de peso que a gente consegue com esses medicamentos. Por que é uma revolução, né? Os análogos de GLP-1 e os análogos também de GIP, que no caso seria o Mounjaro. Basicamente, os remédios anteriores que a gente usava para emagrecer, eles tinham dois grandes mecanismos principais. O primeiro era um mecanismo central, no nosso sistema nervoso central, com efeito análogo ao das anfetaminas. Anfetaminas são drogas estimulantes que a gente sabe que tem como um dos efeitos colaterais também a supressão do apetite. Então, alguns remédios estimulantes, como a sibutramina, outros também que são mais parecidos ainda com a anfetamina, eles de fato faziam as pessoas emagrecerem, só que eles faziam as pessoas emagrecerem mais ou menos 5, 6, 7% do peso corporal. Depois eu vou falar a comparação com os análogos de GLP-1. Uhum. E o pior, eles faziam esse emagrecimento relativamente leve às custas de efeitos colaterais bastante graves. A gente sabe que os estimulantes têm vários efeitos colaterais possíveis, inclusive hipertensão arterial, risco cardiovascular e várias outras, inclusive também mentais, de saúde mental. E, claro, eram remédios ruins de uma maneira geral. Tanto é que a sibutramina, que foi um remédio muito famoso, usado para o emagrecimento ali, talvez no início dos anos 2000, ele foi um remédio proibido. Foi um remédio que estava dando muito problema. E o outro tipo de remédio são os remédios desabsortivos. São os remédios que dificultam a absorção do nosso corpo de certos nutrientes, principalmente a gordura. E aí o grande problema desses remédios, primeiro, eles também não emagrecem tanto assim, e segundo, eles geram efeitos adversos muito incômodos. Então, as pessoas basicamente têm uma diarreia de gordura, que a gente chama de esteatorreia. Então, assim, eram efeitos que basicamente impediam o uso a longo prazo, o uso realmente ostensivo desses remédios. E por outro lado, os análogos de GLP-1, eles têm um perfil de efeitos adversos muito mais toleráveis, de uma maneira geral, e principalmente eles têm também uma perda de peso maior. Se a gente for olhar a semaglutida, né, que é o Ozempic, em média, as pessoas perdem mais ou menos 15%, 14,9% do peso inicial, depois de 1 ano e 4 meses, que foi o tempo de estudo, né, observado. Então, uma perda de 15% é uma perda bastante considerável. E se a gente for olhar a tirzepatida, né, que é o Mounjaro,
ele gera uma perda de 20% mais ou menos. 20% do peso corporal, que é muito significativo. Se a gente for comparar com as cirurgias bariátricas, dependendo do tipo de cirurgia, né? Existe uma cirurgia que é por sleeve, que é uma cirurgia um pouco menos invasiva do que o bypass em Y de Roux. Essas cirurgias elas vão gerar 25% a 40%, dependendo do tipo. E os remédios, já tem remédio gerando 20%. E é óbvio que é muito menos invasivo você tomar um remédio do que você fazer uma cirurgia bariátrica. Então, de fato, é uma revolução. A gente nunca teve remédios tão eficazes em gerar a perda de peso e, ao mesmo tempo, também, aparentemente, com efeitos colaterais toleráveis para a maioria das pessoas. Então, é por isso que existe tanto hype. Então, se a pergunta fosse, cara, tá tendo muito hype aqui, será que esse hype faz sentido ou é uma moda passageira? A minha avaliação é que não é uma moda passageira. Pelo contrário, eu acho que vai ser um hype que vai ser crescente. Porque, como você falou, os remédios ainda são caros. A gente tem remédios injetáveis, na maioria das vezes. São remédios que são chatos de usar, né? As pessoas não gostam de usar remédios injetáveis. As pessoas, obviamente, não gostam de gastar muito dinheiro com remédio. E a tendência é que no futuro a gente tenha mais opções mais baratas por vias diferentes. Então eu acredito que essa moda não vai passar tão cedo, ela vai crescer e esses remédios vão ser aí parte muito importante do nosso arsenal anti-obesidade. Perfeito. E quando a gente olha para as medicações em si, a gente falou um pouco sobre o mecanismo de ação delas, né? Um mecanismo central, principalmente na regulação do apetite, um mecanismo mais relacionado mesmo à secreção de insulina, né? E esse é o grande ponto que associa ao tratamento do diabetes, associado também à perda de peso, muitas vezes. E o grande, talvez, causador dos principais efeitos colaterais é realmente o retardo no esvaziamento gástrico, né? Ou seja, a presença de uma quantidade de alimento dentro do estômago durante um certo tempo. E quando a gente fala dos efeitos colaterais, existem aqueles efeitos que são mais comuns e aqueles que são menos comuns, que muitas vezes, na verdade, são eventos raros associados ao uso da medicação. O que a gente pode trazer como maior frequência ou mais comum? E existem, por exemplo, pessoas que não devem tomar medicação por conta de possíveis efeitos colaterais? Primeiro, os mais comuns são, sem dúvida nenhuma, os efeitos gastrointestinais. Como eu falei, tem um retardo do esvaziamento gástrico, então o estômago da pessoa que toma o remédio, ele fica mais cheio por mais tempo e a pessoa tende a ter náuseas, a pessoa tende a ter dores abdominais, a pessoa pode ter vômitos, a pessoa pode ter diarreia. Então esses são os efeitos mais comuns, especialmente a náusea. E mais ou menos 5 a 10% das pessoas não toleram usar o medicamento. Então, de fato, podem ser efeitos colaterais bastante incômodos para determinadas pessoas, para outras nem tanto, e na maioria das vezes são efeitos que vão reduzindo com o tempo. Então a pessoa vai adquirindo uma tolerância aos efeitos colaterais e eles tendem a diminuir. Então, assim, basicamente, os mais importantes, mais comuns são esses. Agora, efeitos raros. Primeira coisa, como todo remédio, a gente pode ter alergias, né? E reações de hipersensibilidade graves, alergias graves, que aí, sem dúvida nenhuma, também vão contraindicar o uso da medicação. Outro efeito que é raro e que é potencialmente grave é a pancreatite. Pancreatite é uma inflamação no pâncreas, uma condição que está associada ao uso de análogos de GLP-1, mas é uma condição bastante rara. Se a pessoa já teve pancreatite, ou se a pessoa especialmente já teve pancreatite relacionada a algum desses medicamentos, sem dúvida nenhuma ela deve parar de usar o remédio. Outro efeito que eu vi sendo falado em rede social são os efeitos sobre a visão. Só que aí é uma questão um pouco mais específica, porque são pessoas que normalmente já têm diabetes, já têm uma condição chamada de retinopatia diabética, então problemas de visão ligados ao diabetes. E aí, ao usarem os análogos de GLP-1, como Ozempic, etc., elas podem ter uma redução muito drástica e muito abrupta na glicemia, e isso gerar uma complicação aguda da retinopatia diabética. Então, isso pode acontecer, é raro, mais uma vez, só que pode acontecer. E outro também que é muito falado é o câncer de tireoide, né? Câncer medular de tireoide é um câncer específico, não é o tipo mais comum que afeta a tireoide, né? Que é uma glândula que a gente tem no nosso pescoço. Mas, na verdade, esse efeito colateral ele foi visto em ratos. Quando a gente estava testando os medicamentos em animais, em ratos. A gente não verificou esse tipo de aumento de chance de ter câncer de tireoide em humanos. Significa obrigatoriamente que não existe essa relação? Não significa, né? A gente sabe que a ausência de evidência
não significa evidência de ausência. Exato. Então, não há ainda a evidência de que haja uma relação entre câncer medular de tireoide em humanos e o uso de análogos de GLP-1. A gente não sabe se com o uso em mais longo prazo, por mais gente, isso pode aparecer. Perfeito. Quando a gente fala sobre a eficácia desses medicamentos na perda de peso, já está bastante comprovado, né? Só que, além do controle do peso em si, é importante destacar alguns achados que a gente tem em estudos, principalmente estudos mais específicos em relação à intervenção, né, que são os ensaios clínicos randomizados e tudo mais, de que o efeito dessas medicações também pode ser visto em vários marcadores laboratoriais, que são, na verdade, marcadores de risco associados ao desenvolvimento de vários tipos de doença, principalmente as cardiovasculares. O que a gente pode falar sobre o uso dessas medicações e a melhora desse perfil, não só lipídico, como de outros marcadores para alterações cardiovasculares a longo prazo? Assim, basicamente qualquer estratégia eficaz no tratamento do sobrepeso e obesidade vão melhorar esses marcadores. Então, assim, se você for ver pacientes que fizeram uma cirurgia bariátrica, perderam 30% do seu peso corporal, eles vão melhorar a glicemia, eles têm grandes chances de melhorar o perfil lipídico, eles vão diminuir, óbvio, a circunferência abdominal. Enfim, eles vão ter todos esses marcadores, até de inflamação, às vezes ligado à saúde mental também. A gente tem visto algumas evidências mais anedóticas de melhora de problemas de saúde mental ligados ao uso de análogos de GLP-1. Mas muitos desses efeitos são mediados, controle da pressão arterial também, melhora do controle da pressão arterial. Mas a verdade é que muitos desses efeitos são mediados pela redução do sobrepeso e da obesidade. Então, se a pessoa perder 15% do peso dela com o Ozempic, ou perder 15% do peso dela com uma dieta bem-sucedida, ela provavelmente vai ter efeitos parecidos, tanto na pressão arterial, no controle do diabetes, nos lipídios, enfim, apneia do sono, também uma condição bastante ligada, dores musculares, você que é ortopedista sabe bem quantas condições de saúde ortopédica também têm uma relação direta com sobrepeso e obesidade. Então, assim, a gente tem visto muitas... A gente vê muita matéria de jornal, né? Sim. A imprensa repercutindo um monte de benefícios quase milagrosos do Ozempic, dos análogos de GLP-1, GIP, etc. A verdade é que esses benefícios, eles são, em grande parte, ligados ao benefício do emagrecimento. Então, emagrecer tem efeitos quase que milagrosos na sua saúde, especialmente se você tiver uma obesidade bastante avançada. É óbvio que você vai ter, enfim, aumento de energia, aumento de drive sexual, vários efeitos já são conhecidos sobre o emagrecimento. Perfeito. E quando a gente olha esses mesmos estudos que eu citei aqui, em relação ao uso da medicação mais a longo prazo, talvez passando ali de 3, 6 meses, a gente consegue observar que a perda de peso que foi conseguida por esses pacientes, ou seja, o máximo peso que eles conseguiram, o mínimo peso que eles conseguiram chegar, ele volta a ganhar peso ao longo do tempo, né? Como é que a gente consegue explicar isso? Mesmo o paciente mantendo o uso da medicação, teoricamente, num estudo científico, ele volta a ganhar peso. Existe uma diferença entre usar a medicação do jeito mais preciso possível e utilizar ela no nosso dia a dia? De uma maneira geral, o paciente que continua usando de fato a medicação, então é o que a gente chama de diferença de eficácia e efetividade, né? A eficácia é o efeito inerente ao método. Então, é você usar de fato a medicação, a gente está olhando para a eficácia. Efetividade é o uso real do método. Por exemplo, eu prescrever um remédio para o Jorge, tomar uma injeção uma vez por semana, ele me dizer que está usando, mas na verdade ele não está. A diferença entre o mundo real e o mundo ideal é isso, eficácia e efetividade. A eficácia de continuar usando o remédio, ela é alta. As pessoas que continuam usando o remédio, elas mantêm a perda de peso e às vezes até perdem mais. Elas vão em direção ao peso normal. As pessoas que param de tomar o remédio, seja pararam sem falar para o médico, seja falaram porque suspenderam o remédio delas, elas tendem a ter um retorno do peso inicial. Então, o próprio artigo científico, o grande ensaio clínico randomizado, que comprovou a eficácia do Ozempic, né, da semaglutida, que mostrou essa perda de peso de 14,9% em um ano e pouco, esse mesmo estudo, a continuação desse estudo, mostrou também que pessoas que paravam de tomar o Ozempic, na média, voltavam a ter o peso inicial.
na verdade, não chegaram a voltar a ter o peso inicial, mas tinham uma tendência muito clara de voltar em direção ao peso inicial e provavelmente, se esse estudo fosse estendido por mais tempo, a gente veria essas pessoas voltando ao peso inicial. E esse padrão, ele é muito parecido com o padrão que a gente vê com outras estratégias para emagrecimento. Sim. Então, se a gente for ver os estudos que avaliaram dietas para emagrecimento, quase todos esses estudos mostram um início de bastante efetividade, as pessoas emagrecendo, conseguindo melhorar todos aqueles outros parâmetros metabólicos, e ao longo do tempo as pessoas vão diminuindo a adesão, vão começando a pular a dieta, aquela coisa que a gente conhece. Uhum. E aí o que acontece depois? A pessoa volta a ganhar o peso e volta a ter todas aquelas outras comorbidades. Então, acho que a gente se encontra aqui, enquanto comunidade médica, nessa grande encruzilhada. A obesidade, aparentemente, é uma doença crônica. Se a obesidade é uma doença crônica, pelo menos para a maioria das pessoas, que sempre vai ter uma porcentagem de pessoas que consegue manter o peso perdido, mais ou menos 10%, dependendo do histórico. Mas para a maioria das pessoas, não. Para a maioria das pessoas, a obesidade vai ser uma doença crônica. E a encruzilhada que a gente se encontra hoje se é uma doença crônica, como, por exemplo, é a hipertensão, pacientes hipertensos têm que tomar remédio de hipertensão a vida inteira. Você não para de tomar o seu antihipertensivo, exceto se você tiver uma causa específica para essa hipertensão que for tratada. Sim. Pode até ser obesidade em alguns casos. Mas, de uma maneira geral, você continua tomando a vida inteira. Será que pacientes obesos devem tomar um análogo de GLP-1 ou GIP a vida inteira? Essa é uma dúvida e, para a gente pesar isso, a gente precisa primeiro ver os efeitos colaterais, né, os efeitos de longo prazo. Claro que a gente já tem efeitos de prazos longos, 5 anos até 10 anos, mas a gente não tem ainda os efeitos de décadas de uso. A gente não sabe se a pessoa pode ter uma tolerância, por exemplo, lá na frente, ou se vai ter associação com alguma doença importante. O que a gente sabe hoje é que a obesidade a longo prazo, ela tem efeitos muito deletérios à saúde. Então, hoje, avaliando as evidências que a gente tem, me parece que é muito melhor para uma pessoa tomar um remédio como o Ozempic ou qualquer outro do tipo, por décadas, do que ficar obeso por décadas. Uhum. É melhor ela emagrecer sem remédio. Claro que é melhor, mas ela vai conseguir? Se ela não conseguir, para mim é preferível a pessoa tomar um remédio desse a longo prazo do que ela ficar obesa a longo prazo. Perfeito. E aí, você já teve ou sofre com a obesidade? Conhece alguém que utilizou esse tipo de medicação ou você utiliza? Tem alguma dúvida? Se sim, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para a gente responder essas dúvidas. Você comentou, por exemplo, sobre as pessoas, e talvez aí sejam fatos quase anedóticos, que conseguem parar a medicação e conseguem manter o peso, tá? Que são diferentes, por exemplo, dessas pessoas que estão no estudo ainda e que teoricamente estariam tomando medicamento, que a gente já entendeu que é muito mais uma questão do paciente do que necessariamente da medicação. Se ela fosse feita da forma correta, ela continuaria mantendo o peso. Quando a gente olha para essa população em específico, o que a gente pode associar com essa manutenção do peso? O que eles fazem de diferente que pode ser a chave para a manutenção do peso mesmo após a interrupção do medicamento? Como a gente falou, o efeito dos análogos de GLP-1, ele se dá principalmente pela supressão do apetite. Então as pessoas comem menos durante o uso do remédio. O que acontece quando a pessoa para de tomar o remédio e volta a ganhar o peso é porque a fome volta e ela volta a comer mais. Então é basicamente isso. A pessoa que não volta a ganhar o peso, a pessoa que consegue manter, é a pessoa que consegue mecanismos de supressão do apetite durante o uso do medicamento. Então é a pessoa que, por exemplo, ela adota uma dieta que dá menos fome para ela. Uma dieta com aumento do teor de proteína, por exemplo. A gente sabe que a proteína é um nutriente que, quando você tem uma alimentação com uma porcentagem maior de proteína, você tende a ter menos apetite, você tende a comer menos, e existem vários experimentos já demonstrando isso. Além disso, a pessoa também pode ter começado a fazer atividade física. A gente sabe que quando a gente começa a emagrecer, especialmente quando a pessoa tem uma obesidade mais avançada, ela sente muito mais energia e se sente muito mais capaz de fazer atividades físicas. Então, a gente chama o período do uso de um análogo de GLP-1 como uma janela de oportunidade para a pessoa adquirir hábitos de vida mais saudáveis. Isso tem que ser aproveitado. Eu acho que o tratamento de pessoas com análogo de GLP-1, eu acabei de falar que eu acho melhor que ela tome a longo prazo do que ela se torne obesa a longo prazo. Mas eu acho que é obrigação do profissional de saúde tentar fazer com que a pessoa não precise tomar a longo prazo.
Então, e como que a gente tenta fazer isso? A gente usa essa janela de oportunidade para a pessoa adquirir hábitos alimentares melhores e hábitos de atividade física melhores e também hábitos de sono melhores, porque a gente sabe que a privação de sono também está associado a um aumento de ingesta calórica e, consequentemente, de sobrepeso e obesidade. Então, a pessoa que consegue aproveitar essa janela para adquirir hábitos, comportamentos repetidos mais saudáveis, é óbvio, é lógico que ela vai ter uma chance muito maior, né, de manter o peso depois que ela termina o medicamento. E isso vale também para dieta, né? É aquilo que a gente fala, né? Não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. O que significa isso? Parece uma nuance sem importância, mas na verdade a diferença entre uma dieta e uma reeducação alimentar é que uma dieta normalmente as pessoas enxergam como transitório. Sim. A reeducação alimentar, a pessoa entende como uma mudança perene no seu estilo de vida. E a gente não vai combater uma doença crônica como a obesidade com uma mudança transitória. Seja uma mudança, eu vou tomar um remédio e vou parar de tomar esse remédio. Não vai adiantar. Não é igual uma pneumonia, que você mata a bactéria, acabou a pneumonia. Não. Você tem a obesidade. A obesidade é um problema crônico. É uma doença crônica que vai estar sempre à espreita. Você sempre vai ter o risco de voltar a engordar. E para isso, cara, para você combater um problema como esse, você vai precisar de algo perene, algo a longo prazo. Melhor que seja sem remédio, óbvio. É muito melhor, você não está exposto a efeitos adversos, você não está exposto a possíveis problemas que você tem de remédio, de enjoo, vômito, ou mesmo riscos mais graves que a gente não sabe que podem acontecer. Você não vai ter que pagar pelo remédio, você não vai ser dependente de um remédio. É óbvio que é muito melhor você conseguir emagrecer e você conseguir principalmente manter o seu peso sem remédio. Agora, se você não conseguir sem o remédio, pelo menos atualmente, a gente está falando aqui abril de 2025, atualmente é melhor, segundo as evidências existentes, você tomar o remédio do que você ficar obeso a longo prazo. Perfeito. E você tocou num ponto que é bem interessante, a gente já citou algumas vezes aqui, que é em relação à tendência que as pessoas que têm obesidade possuem de sempre voltar para o peso máximo que elas tiveram, né? Ou seja, a obesidade, sim, ela parece uma doença crônica e parece existir um mecanismo que faz com que as pessoas tenham sempre a tendência a voltar ao peso inicial. Parece até a gente pode fazer uma analogia com um problema com álcool, né? Existe sempre a tendência da pessoa de voltar a beber. E ela precisa, lógico, mudar os hábitos que ela tem e tudo mais para poder vencer quase que esse jogo contra que o nosso organismo faz. O que hoje a gente pode, pelas evidências que a gente tem, associar a esse mecanismo de voltar ao peso inicial? Qual que é a grande pressão que a gente tem para que isso aconteça? Existe uma linha de pesquisa muito interessante que surgiu já há alguns anos e que está sendo cada vez mais desenvolvida, de que a obesidade seria uma doença inflamatória do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que a gente tem no nosso cérebro que é responsável pelo nosso balanço energético. Então, é o responsável por dizer pra gente que a gente precisa comer ou por dizer pra gente que a gente precisa parar de comer, que a gente não precisa mais comer porque a gente já está com um nível de energia suficiente. E essa linha de pesquisa diz que pessoas que ficam obesas, e aí a gente não sabe se é a obesidade em si ou se são os alimentos que geraram a obesidade, então especialmente gorduras saturadas, açúcar e carboidratos refinados, esse combo ele faz com que a gente tenha uma inflamação no nosso hipotálamo. E essa inflamação gera uma resistência do hipotálamo a dois hormônios, insulina e leptina. E a insulina e a leptina elas têm um efeito, elas deveriam ter um efeito de sinalizar a saciedade para o nosso corpo. Tanto a insulina quanto a leptina são hormônios que são liberados quando a gente acaba de comer. São também hormônios pós-prandiais. E quando a gente acaba de comer, qual que é a informação normal que a gente deveria dar para o nosso cérebro? Cara, acabei de comer, não preciso mais comer. Sim. Não estou mais com fome. Quando você tem essa inflamação e essa resistência ao efeito da insulina e da leptina no hipotálamo, no cérebro, o que acontece é que o nosso corpo não consegue entender que a gente não precisa mais comer. E aí a gente continua comendo, e aí a gente vai engordando de uma maneira progressiva. E aí o problema é, essa inflamação aparentemente não é totalmente reversível quando a gente emagrece. Então, se você teve lá seus 130 quilos e o seu peso normal era 90 quilos, cara, possivelmente o seu hipotálamo vai continuar acreditando que você precisa, que o seu normal é ter 130 quilos. É quase como uma atração gravitacional para o maior peso que você já teve, e isso é possivelmente responsável
por essa grande dificuldade que as pessoas têm de se manterem magras. Então, é mais ou menos por aí. A obesidade ou os alimentos ruins que a gente come, eles causam uma inflamação hipotalâmica. Essa inflamação hipotalâmica prejudica a sinalização da fome, na verdade, a sinalização da saciedade, que deveria ser dada pela insulina e leptina. Então, a gente tem isso, e isso gera obesidade. E quando a gente emagrece, essa inflamação pode até melhorar, mas ela não é revertida integralmente. E por isso a gente sempre vai ter que lutar, como você falou, parecido com uma pessoa alcoólatra, que vai ter que sempre lutar contra o alcoolismo, mesmo que ela nunca mais beba na vida. A pessoa pode se afastar para a vida inteira do álcool, mas ela sabe que esse problema está lá. O problema está adormecido, está latente, está controlado, mas ele está lá. E isso realmente é bastante parecido com a questão do sobrepeso e obesidade. E quando a gente fala, por exemplo, do uso das medicações em relação a essa inflamação hipotalâmica, a gente consegue dizer que durante o período do uso do medicamento isso para ou pelo menos é bloqueado, e depois que a gente para de usar o medicamento, a gente consegue curar essa inflamação hipotalâmica ou ela continua? A inflamação hipotalâmica não é revertida. O que acontece é que o remédio consegue bypassar esse problema. A gente falou da resistência da leptina e insulina, mas a gente tem também outros hormônios, como o GLP-1 e o GIP. Os remédios são agonistas de GLP-1 e GIP, então eles têm efeitos análogos a esses hormônios, que são hormônios de saciedade. Então, durante o uso do remédio, e somente durante o uso, a gente tem... Dá pra gente falar que a gente bloqueia o efeito do problema. A gente bloqueia o efeito do problema, a gente não cura o problema em si, mas a gente bloqueia esse efeito, gerando a saciedade. E o problema é que depois que a gente para o remédio, a gente volta a ter o problema. A gente volta a ter a questão de não conseguir sinalizar a saciedade. E aí a gente tem toda a questão da volta ao peso inicial, ou pelo menos a tendência de voltar ao peso inicial. Agora, eu acho importante, Jorge, quando a gente fala isso, a maioria das pessoas volta a engordar, a maioria das pessoas, seja fazendo dieta ou seja tomando remédio, vai voltar ao peso inicial. Parece que a gente tá até desestimulando, né, cara? Pô, você não vai conseguir. Mas assim, a maioria das pessoas, por exemplo, não faz atividade física. Sim. A maioria das pessoas que começa a fazer atividade física, para de fazer. A maioria das pessoas que tenta parar de fumar, não consegue. Dieta também. A maioria das pessoas que consegue parar de fumar por um tempo, volta a fumar. Cara, tudo isso é pra dizer que é sempre difícil, né? Nunca é fácil. Mas isso não significa que as pessoas não devam fazer. Pelo contrário, cara. Pelo contrário, as pessoas devem fazer. E a gente deve sempre buscar métodos mais eficientes, mais efetivos para cada pessoa. Então, às vezes, por exemplo, a dieta X não é uma dieta boa para você porque você não gosta dos alimentos daquela dieta. Você tem dificuldade de aderir àquela dieta. Talvez seja melhor a dieta Y. A dieta Y pode até ser menos pode ser menos eficaz do que a X. Então, inerentemente, a Y pode ser pior do que a X. Só que se você aderir melhor a Y, cara, para você vai ser mais efetivo a Y e você deve seguir a Y. Então, é importante a gente buscar formas de facilitar esse desafio. Mesma coisa, atividade física. Cara, a maioria das pessoas não começa ou se começar, não continua. Busca alguma atividade física que você consiga fazer, que você goste de verdade. Se você encontrar, todo esse problema ele vai ser resolvido quase que magicamente. Porque você, cara, você não vai ser mais se sentir obrigado a fazer uma atividade física. Você encontrou algo que você faz com naturalidade. Então, do mesmo jeito, o alcoólatra, cara, também tem dificuldade de abandonar o álcool. É difícil pra caramba, mas ele precisa tentar. Então, eu acho que no tratamento do sobrepeso ou obesidade, a primeira linha de tratamento são as modificações de estilo de vida. Elas são fundamentais. Eu acho que as pessoas devem buscar, tentar fazer isso e não tentar de qualquer jeito. Elas têm que tentar de verdade, buscando algo que se encaixe nelas, não buscando a dieta perfeita, que não existe dieta perfeita. Buscando, na verdade, a dieta que melhor se encaixe para elas. Do mesmo jeito, não buscando atividade física perfeita, buscando o tipo de atividade física que se encaixe mais para elas. Tratando também a higiene do sono, melhorando o sono. A gente sabe que isso faz diferença, isso tem efeito. Se não der certo, ou se ela já partir de uma obesidade bastante avançada, faz sentido ela começar os remédios. Análogos de GLP-1 com acompanhamento médico, começa o Ozempic, começa o Mounjaro, ela deve emagrecer. E aproveita essa janela de oportunidade de emagrecimento para adotar essas modificações de estilo de vida. Então, as mudanças de estilo de vida, elas nunca param. Elas nunca param. Inclusive, um dos problemas, né, que esses remédios têm é a perda de massa muscular. A gente sabe que qualquer tipo de emagrecimento gera perda de massa muscular. Só que quando essa perda de peso, esse emagrecimento, ele é rápido,
ele acontece de uma maneira mais abrupta, a gente tem um risco maior. Então, se a pessoa toma remédio sem fazer atividade física, sem mexer na dieta, sem priorizar, por exemplo, a proteína, sem comer pelo menos 1,2, 2 gramas por quilo por dia de proteína, a pessoa vai perder bastante massa muscular. E quando ela perde massa muscular, ela está perdendo saúde. A gente sabe que a massa muscular é diretamente ligada à saúde. Quanto mais massa muscular a gente tem, claro que até certo ponto, né? Mas de uma maneira média, quanto mais massa muscular a gente tem, mais saúde a gente tem, mais longevidade a gente tem. Então, tomem cuidado com isso de achar que o remédio é panaceia. Sim. Que só o remédio vai funcionar. Nem a cirurgia bariátrica é panaceia para pacientes obesos. O paciente tem que aderir também a modificações de estilo de vida, tem que ter estratégias. Claro que no caso da cirurgia bariátrica, isso tem que ser ainda mais intenso, né? Sim. Você precisa de suplementação, várias outras coisas. Mas com os remédios, a pessoa precisa ter um bom acompanhamento, ela precisa ter uma boa dieta, ela precisa fazer atividade física, ela precisa cuidar do sono, ela precisa aproveitar essa janela de oportunidade para que ela possa, quem sabe, parar de tomar o remédio. Então, não consegui de novo, fiz tudo certo, não tô conseguindo, cara, continua o remédio, depois você tenta. Aos poucos a gente vai começar a ter os guidelines para isso, né? A gente não tem os protocolos médicos ainda para esse tipo de situação, mas pensando de uma maneira lógica, eu diria que tomar o remédio associando a mudanças de estilo de vida é a melhor chance que a pessoa tem de não precisar tomar a vida inteira. Perfeito. E talvez aí a importância do acompanhamento do profissional de saúde como um todo, né? Seja ele o nutricionista, quando a gente fala da alimentação, o médico em relação à prescrição de medicamento, o professor de atividade física quando for relacionado ao exercício físico, dele conseguir entender qual tipo de intervenção mais se encaixa no perfil, na rotina daquele paciente, porque no fim das contas parece, né, pra gente, que o que mais importa é a aderência a longo prazo. Porque os efeitos em si, eles não acontecem no uso pontual de uma medicação ou no uso, na prática usual, pontual, de um exercício físico ou até mesmo nem numa dieta que você segue durante uma semana. O que importa é se você consegue fazer isso durante o maior tempo possível, da forma mais parecida com aquela que foi prescrita, né? Essa é a importância do acompanhamento do profissional de saúde nesse processo como um todo. A gente falou bastante aqui, na verdade, sobre essas medicações. A gente não chegou a citar ainda quais são as indicações formais desse tipo de medicamento. E também depois falar um pouquinho sobre o uso dessas medicações em populações específicas. Hoje, por exemplo, como o paciente vai chegar no médico, vai ser receitado uma medicação como essa, sendo análogo de GLP-1 ou do GIP, no caso, ou do GLP-1? Assim, isso tudo ainda está em desenvolvimento, né? São remédios recentes, relativamente recentes, e a indicação de uso de sobrepeso e obesidade é bastante recente. Inclusive, tem remédios aí que nem estão liberados, como você falou, Sim. para uso de sobrepeso e obesidade. Então, por enquanto no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Mounjaro já foi liberado também. Então, e tem muito uso off-label, né? Que é justamente o uso fora de recomendações que constam na bula. Então, a gente sabe que para constar na bula tem toda uma burocracia envolvida, demora. Sim. E aí o médico começa a usar a medicação com determinada indicação que ainda não está na bula. Mas normalmente, de uma maneira geral, pessoas com sobrepeso, e aí normalmente o corte não é nem o IMC de 25, é o IMC de 27, que já está dentro da faixa de sobrepeso. Se ele tiver o IMC acima de 27, mais problemas de saúde relacionados ao sobrepeso e obesidade, por exemplo, diabetes, por exemplo, hipertensão arterial, enfim, qualquer problema relacionado à obesidade ou sobrepeso, ele pode ser indicado o remédio. Como eu falei, o ideal é você tentar primeiro as modificações de estilo de vida, para depois usar o remédio, mas já existe a possibilidade de indicação. E além disso, os pacientes obesos, né, que são definidos com IMC acima de 30, a gente também tem a possibilidade de indicação dos análogos de GLP-1. Mas como eu falei, cara, isso tudo são coisas quase como formais na medicina, mas que não vêm sendo seguidas, tá? Inclusive a gente vê pessoas até com peso normal, né, sem o IMC aumentado, que já estão usando remédio. E isso, claro, a gente está falando também de sobrepeso e obesidade, diabetes tipo 2, aí é um outro tipo de indicação. E são remédios que são bastante efetivos também nesse tipo de condição. Perfeito. E muito por conta da associação entre o diabetes tipo 2 e a obesidade, né? Em que o tratamento de um aparentemente melhora também o outro. E em relação ao uso dessas medicações em populações específicas, a gente vê, por exemplo, ao longo dos últimos anos, um crescimento no número de idosos e também de crianças obesas.
E, logicamente, se o medicamento tem efeito na população média, né, adulta, jovem, é bem provável que ela também tenha esses efeitos na população pediátrica e também nos idosos. O que a gente tem hoje em relação às indicações nesse tipo de população? Já existe uma certa segurança nessa prescrição? Então, como eu falei, tem muito uso off-label também das medicações. Nos Estados Unidos já está liberado em adolescentes de 12 a 17 anos. No Brasil, não tenho certeza se isso já foi liberado pela Anvisa. Se já está 100% liberado, mas a gente já vê usos desse tipo de coisa. Em idosos, a recomendação é de uso com cautela, né? Uso com cautela, principalmente porque, primeiro, eles são mais vulneráveis a efeitos adversos. Então, o idoso, por exemplo, que vomita, ele pode se desidratar com mais facilidade. E ele também é mais vulnerável à perda de massa muscular. Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre observar a ingesta proteica, a atividade física do idoso no uso de medicamentos. Mas é o que você falou, né? É muito provável que a medicação que tem efeito positivo na população adulta, ele vai ter também um efeito positivo em adolescentes e idosos. A gente só tem que tomar cuidado com a questão dos efeitos adversos, efeitos colaterais. E aí eu acho que é importante sobre as crianças, porque a gente está falando aqui que a obesidade é uma doença crônica. Quando a gente fala de doença crônica, é uma doença que não tem cura, uma doença que você pode controlar. A gente consegue controlar, por exemplo, com os análogos de GLP-1 ou com uma terapia dietética que dure a longo prazo, você consegue colocar em remissão o problema. Sim. Então, quando a gente fala desse tipo de doença, o nosso foco tem que estar em evitar o acontecimento dela, ou evitar o surgimento da doença. Se não surge a obesidade, você não precisa tratar. E, cara, quando que surge a obesidade? Cada vez mais a obesidade surge nas crianças e adolescentes. Então, nós temos que evitar esse problema. A gente precisa olhar para o comportamento, para os hábitos, para o estilo de vida de crianças e adolescentes, para a gente interromper esse processo de aumento da obesidade ao longo do tempo. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e a gente está vendo isso acontecer no Brasil. Cada vez mais uma doença que acomete pessoas mais jovens, começando em pessoas mais jovens, e isso é um baita problema. É um baita problema, porque se uma doença crônica começa aos 40 anos ou começa aos 12 anos, olha só a quantidade de tempo que você tem aí. Tempo que ou você vai ter que tratar essas pessoas, você vai ter que dar remédio, vai ter que fazer cirurgia em casos mais extremos, ou pior, você não vai tratar as pessoas e você vai ter todos os efeitos adversos ligados ao sobrepeso e obesidade durante esse período. Então você vai ter hipertensão, que a gente já vê em jovens, a gente vai ter diabetes, que a gente já vê em jovens, a gente vai ter dislipidemia, a gente vai ter problemas de sono, a gente vai ter problemas de saúde mental, que também são ligados ao sobrepeso e obesidade, a gente vai ver até cânceres, que também são ligados ao sobrepeso e obesidade, e não por coincidência a gente vê já um aumento de incidência de cânceres em populações mais jovens do que a gente normalmente esperava. Então, eu acho que no combate, olhando aqui como sociedade, o remédio, os análogos de GLP-1, até mesmo as cirurgias em casos extremos, eles fazem parte sim do arsenal de combate sobrepeso e obesidade. Especialmente as medicações são realmente uma excelente notícia nessa batalha que a gente trava, principalmente para pessoas que já são obesas. As pessoas já têm a obesidade, elas já desenvolveram. Agora, como sociedade, a nossa resposta não pode ser só essa. A nossa resposta tem que ser diminuir os casos de obesidade, diminuir a necessidade do uso do remédio. E aí, cara, a gente precisa olhar para as crianças, a gente precisa olhar para o nível de atividade física, a gente precisa olhar para a alimentação, especialmente os ultraprocessados que tomaram conta do padrão alimentar, da dieta das crianças. A gente precisa combater isso, porque senão a gente vai ficar eternamente enxugando esse gelo, jogando, o barco tá furado, a gente tá pegando um balde para tirar água de dentro do barco. Cara, legal, né? Óbvio que a gente precisa tirar água de dentro do barco, senão ele vai afundar. Mas mais inteligente do que isso, obviamente, é você tampar o furo, né? Você precisa corrigir o problema, porque senão esse problema só vai crescer. Perfeito. E a medicação ela não pode ser utilizada como uma bengala, no sentido de que, bom, se a gente tem um tratamento eficaz, eu não preciso mais me preocupar tanto com o surgimento da doença. E, na verdade, isso é algo que não deve ser pensado, porque todos os efeitos colaterais associados à obesidade vão causar não só problemas, logicamente, para a própria pessoa, como problemas de saúde geral, né? Saúde populacional, em que, basicamente, a gente vai ter mais pessoas utilizando o sistema de saúde, mais pessoas com problemas crônicos, isso é mais gasto, e talvez iniciativas como a gente vê aí dentro da política
tentando trazer alguns medicamentos como esses, que ainda têm patente, né, ainda não podem ser colocados no SUS, mas que provavelmente em poucos anos vão ter a quebra da patente, para o Serviço Único de Saúde, né? Que, poxa, vão ser uma grande arma no tratamento de pessoas que não têm hoje condição de utilizar essa medicação. Como você vê essa disponibilidade, por exemplo, dessas medicações para o nosso Sistema Único de Saúde? Você acha que essa, por exemplo, é a solução ou a gente ainda está longe disso? Não, a solução com certeza não é. Como eu falei, primeiro eu acho que não existe solução, né? Não existe uma solução única, a gente se vai conviver com esse problema, mas eu acho que falar em solução que não seja modificações dos nossos hábitos e estilo de vida é você não falar da solução. Você está falando, na verdade, de enxugar o gelo, que é importante, né? Você tirar a água Sim. de dentro do barco para evitar que ele afunde é fundamental. Pode ser, na verdade, uma coisa que salve a vida de muita gente. Então a gente está falando aqui de uma excelente notícia. Os análogos de GLP-1 e GIP, eles são uma excelente notícia no combate à obesidade. Ponto. A solução, ela passa por mudanças de estilo de vida das pessoas, da sociedade em geral. E eu começaria, se eu fosse gestor de saúde, se eu fosse um político gestor de saúde, eu começaria pelas crianças. Eu acho que a gente precisa olhar para a alimentação, nível de atividade física das crianças para evitar que o problema comece tão cedo. E evitando que esse problema comece tão cedo, a gente começa a vislumbrar um combate de fato à obesidade. Enquanto isso, a gente vai tratar as pessoas que já têm sobrepeso, as pessoas que já têm obesidade, com os remédios que a gente tem, que por sorte, aparentemente funcionam, e funcionam bem pela primeira vez. A gente tem medicamentos que aparentemente funcionam e que têm um perfil de risco tolerável. Então, acho que como sociedade, eu acho ótimo que a gente trabalhe para que isso esteja disponível no SUS, porque acho que uma pessoa que é obesa, eu não estou fazendo nem o cálculo financeiro da situação, né? Mas Sim. tentando avaliar também a parte financeira, você gastar com o Ozempic de uma pessoa que tem um IMC de 35, possivelmente vai ser benéfico também financeiramente. Porque essa pessoa vai ter menos risco de ter problemas graves de saúde Sim. ligados à obesidade. Então essa pessoa vai melhorar a pressão arterial dela. Melhorando a pressão arterial dela, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC. Quantas pessoas não tem aí? Quanto que custa o tratamento de um AVC, de um infarto? Quanto que custa a fisioterapia, a reabilitação de um paciente que teve AVC? Quanto que custa o tratamento de complicações do diabetes tipo 2, que também é uma doença muito ligada à obesidade? Então, eu vejo com bons olhos a gente trazer esses remédios para as pessoas, para o SUS, ou barateá-los de alguma forma, mas eu não acho que seja a única resposta. Eu acho que a nossa resposta ela tem que ter modificações de estilo de vida nas crianças, e nessas pessoas que já têm sobrepeso, que já têm obesidade e que vão tomar o remédio, a gente precisa ter campanhas para que elas aproveitem, ou pelo menos tentem aproveitar essa janela de oportunidade. Vamos aproveitar que a pessoa vai estar com menos fome para tentar fazer um estilo de vida mais saudável, um padrão de alimentação que ela se enquadre com o que ela gosta e que ela possa seguir, um padrão de atividade física, um sono melhor, para que pelo menos uma porcentagem delas, não vão ser todas, mas que uma porcentagem delas cada vez mais relevante possa parar de tomar o remédio sem voltar a engordar. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, sobre o uso indiscriminado dessas medicações, né? Logicamente, são medicações que trazem um efeito que também é estético, né? A perda de peso, querendo ou não, na sociedade em que a gente tem uma pressão, principalmente em mulheres, em relação a peso, ele tem um efeito, não dá para negar. Ele é um medicamento caro, muitas vezes, e isso faz com que até mesmo outras partes da sociedade se interessem por isso, né? Como, por exemplo, a gente tem visto em relação ao contrabando, à falsificação dessas medicações. Quais são os cuidados que o paciente deve ter nesse sentido? E o que a gente pode fazer, talvez, como instituição, como médicos, né, como sociedade médica como um todo, para tentar frear um pouco esse processo? Eu acho que a primeira coisa, o primeiro recado é não tome remédios sem acompanhamento de um bom médico. De uma maneira geral. As pessoas perderam um pouco a mão nisso, né? Acho que as pessoas estão perdendo um pouco dessa noção. E aqui não tem nada de corporativismo, reserva de mercado. Não, pelo contrário, na verdade, eu quero destacar a palavra médico bom. Bom, porque se for um médico ruim, talvez ele vai fazer pior do que se você fizer sozinho. Então, mas de qualquer forma, a pessoa não pode tomar remédio sem acompanhamento médico, de preferência um médico bom. E a gente precisa ter campanhas de conscientização, porque existem os efeitos colaterais, existem vários problemas associados, inclusive problemas psiquiátricos, como a bulimia, a anorexia, que são relacionados a terapias para emagrecer.
Anorexia é um problema grave psiquiátrico, tá? Uhum. E a gente não sabe qual vai ser o efeito desses remédios, porque, querendo ou não, como esses remédios estão muito em alta, um hype muito grande, as pessoas estão discutindo cada vez mais emagrecimento, isso gera uma certa pressão social que possivelmente, aqui eu tô levantando uma hipótese, tá? Não vi ainda evidências sobre isso, mas que possivelmente podem ser aí um adubo para crescer esse tipo de transtorno. Sim. Bulimia, anorexia. A gente tem que tomar esse cuidado, lembrando que quando a gente fala aqui, cara, e aqui muito da Outlive, né? A gente sabe que tem muita gente que fala de uma forma diferente. Mas quando a gente fala em combate ao sobrepeso, combate à obesidade, combate à síndrome metabólica, nós estamos falando de saúde. Uhum. Né, cara, estética, pô, claro que a pessoa é legal, ela se sentir melhor, ela se sentir mais bonita, se for o caso. Cara, tudo isso é ótimo. Mas isso é um efeito apêndice. O efeito principal é saúde. Uhum. A pessoa emagrecer, se ela for obesa, tende a aumentar o tempo de vida dela, tende a reduzir a pressão arterial, tende a reduzir a glicemia, tende a melhorar o colesterol, tende a diminuir o risco dela ter AVC, tende a diminuir o risco dela ter infarto, tende a diminuir o risco dela ter lesões, ter dor lombar, ter dores no joelho, dor nos pés, no tornozelo, tende a diminuir o risco de vários cânceres. Então, assim, a gente está falando de benefícios muito reais e muito concretos à saúde e não de estética. Eu acho que a estética tem o seu lugar, mas aqui, cara, a gente está falando de problemas sérios de saúde. Tá, e nesse ponto também, lógico, do problema da falsificação, do contrabando como um todo, né? Deixar claro para o pessoal que a prescrição desses medicamentos, como a gente não tem ainda a quebra da patente, eles são vendidos pelos laboratórios que os criaram, né? Então, não vá comprar esse tipo de medicamento de qualquer pessoa. Porque, logicamente, se eles não são vendidos na farmácia, vendidos pelo laboratório original, provavelmente eles são falsificados e aí a gente não consegue nem dizer o que tem lá dentro, né? Esse que talvez seja um grande problema. E aí vem o problema, talvez, de pessoas que, eu tomei a medicação e tive um baita efeito colateral. Não, às vezes você nem tomou a medicação em si, né? Exato, cara, concordo. E eu lembrei de um ponto aqui que eu acho interessante a gente falar, que a gente está falando dos possíveis benefícios, dos possíveis problemas das medicações, e eu vejo nessa galera da internet que fala sobre bem-estar, wellness e tal, as pessoas que... Normalmente quem fala sobre isso são pessoas que focam muito na própria saúde, né? São pessoas que Sim. se alimentam bem, que fazem atividades físicas, normalmente tomam suplementos, às vezes bem indicados, muitas vezes não. Mas são pessoas que naturalmente elas conseguem ter uma saúde muito boa apenas com modificações de estilo de vida. Essas pessoas, apesar delas fazerem bem para várias pessoas, porque elas inspiram pessoas também a comerem melhor, fazerem atividades físicas, mas muitas vezes elas carregam um enorme preconceito com qualquer tipo de intervenção que não seja de estilo de vida, então qualquer intervenção que seja medicamentosa para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Como se uma pessoa que emagrece com remédio fosse preguiçosa, fosse uma pessoa de menor valor do que uma pessoa que emagrece com modificação de estilo de vida. Cara, eu não vou nem entrar no mérito de preguiça, de valor, porque eu acho que são coisas, enfim, acho que não são nem relevantes, mas o ponto é, os benefícios são reais. Não Sim. importa se você está emagrecendo com remédio, se você está emagrecendo com modificação de estilo de vida. Eu prefiro que você emagreça com modificação de estilo de vida, porque tem menos um fator aí. Uhum. Tem menos um remédio, menos um custo, menos efeitos adversos, menos problemas aí depois quando você tirar o remédio, o que vai acontecer? Claro que é melhor emagrecer sem remédio, mas emagrecer com remédio traz muitos benefícios e essa galera de wellness, de bem-estar, ela deveria abraçar mais essas pessoas. Sim. Porque a gente não precisa de mais preconceito em cima disso. A gente está falando de um problema real e a gente tem um possível tratamento que é bastante benéfico. Até porque se a gente for falar sobre alguns hábitos de vida, principalmente o exercício físico em si, e como hábitos de vida no geral, quanto mais rápido a gente tem um resultado, maior a chance da gente aderir àquele tipo de estratégia e aí conseguir, ao longo prazo, manter esse tipo de atividade. E aí, não só nesse ponto, né, que teoricamente a utilização da medicação poderia ser um aditivo nesse processo todo, fazendo com que a pessoa sentisse uma perda de peso e, consequentemente, conseguisse continuar nesse ponto todo, a gente consegue colocar que essas medicações, elas têm, sim, efeitos muito importantes em vários parâmetros laboratoriais que vão melhorar a sobrevida do paciente a longo prazo. Então não dá para falar que não se deve utilizar a medicação. Logicamente, se você conseguir mudar os seus hábitos de vida e fazer uso da medicação, pode ser que você, por exemplo, consiga começar a praticar atividade física. Você tinha uma obesidade muito importante, você nem praticar atividade física conseguiria. Com a perda de peso inicial do medicamento, você consegue praticar atividade física. Então é esse ponto, talvez, que também facilite no processo de aderência aos hábitos de vida, né?
Exatamente. É a fagulha que muitas vezes é Exato. o início da fogueira, entendeu? Uhum. A gente precisa ter um efeito catalisador. E eu acho que o remédio é melhor indicado quando ele faz esse papel de efeito catalisador, que significa que a pessoa teve lá o início, tomou o remédio, mas para o fogo pegar, né, para ficar muito tempo, precisa de outras coisas, que são exatamente as modificações de estilo de vida. E, enfim, se for o remédio, se foi um evento da vida pessoal, às vezes a pessoa, cara, teve uma dor no peito, Sim. achou que estava infartando, vai para emergência, viu que não era infarto, ou era algum problema de fato real de saúde, e isso é o evento catalisador para ela começar a melhorar o estilo de vida dela, seja emagrecer, parar de fumar, etc. Não importa, cara. O que a gente quer aqui é trazer mais pessoas, inspirar mais pessoas a viverem mais e melhor. Uhum. Esse é o objetivo, né? O objetivo não é, cara, o método que você está usando isso. Não existe maneira mais legal ou menos legal de você ficar saudável. Ficar saudável é legal por si só. Perfeito. Bom, Du, acho que uma ótima conversa. Não dá pra gente esgotar o tema aqui, lógico. Tem muita coisa surgindo ao longo do tempo. Acho que a gente vive hoje, talvez, dentro da medicina. A gente não costuma ver tanto isso, pelo menos na minha especialidade, né, que é a ortopedia. A gente vive, sim, uma revolução no tratamento desses pacientes e que talvez tenha um impacto gigantesco na saúde coletiva ao longo do tempo. Mas não dá para esgotar o assunto, né? Eu queria que você trouxesse aqui, pessoal, antes da gente terminar, alguma dica prática de saúde que eles podem implementar já quando começarem a tiverem visto esse episódio. Pode ser relacionado ao Ozempic em si ou à saúde em geral. Eu acho que a minha dica aqui pode até ser um pouco mais polêmica para algumas pessoas, mas se você é uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, especialmente se você tem problemas de saúde relacionados a isso, e lembre-se, existe um leque muito grande de problemas de saúde relacionados ao sobrepeso e obesidade, que vão desde a saúde mental até a saúde do seu pé, literalmente. Se você tem esses problemas, cada vez mais a gente pode dizer aqui na medicina que existem soluções para isso. Então você não precisa continuar com esse problema. Isso não tem nada a ver com o que o pessoal chama de fat shaming, né? De você não aceitar o corpo gordo, não tem a ver com estética, não é isso. A gente quer aceitar a pessoa com obesidade. O que a gente quer combater é a obesidade. A gente não acha que tem que ter nenhum estigma de pessoas com obesidade. Mas a gente quer estigmatizar a obesidade como um problema. A gente sabe que é um problema. Assim como antigamente a gente tinha ainda tem, na verdade, muitos problemas, pessoas com estigma, com várias doenças, então câncer, epilepsia, problemas de saúde mental de uma maneira geral, depressão. Cara, tudo isso são problemas que são estigmatizados por muitas pessoas. E nenhum deles deve ser. Nem a obesidade, nem a depressão, nem a hanseníase, nenhum problema de saúde deveria gerar estigma. Agora, a gente dizer que não é um problema de saúde, aí eu acho já que é negar a realidade. E a boa notícia é que existem soluções. Já sempre existiram soluções de estilo de vida, e a pessoa muitas vezes tentou alguma ou algumas, mas ela não tentou a que mais se encaixa para ela. Então ela deveria continuar buscando. E agora existem medicações que têm uma eficácia bastante grande. Então, se você tem sobrepeso, se você tem obesidade, especialmente se você já está convivendo com problemas de saúde relacionados a isso, cara, tome o primeiro passo, vá a um bom profissional de saúde, ou comece você mesmo fazendo uma dieta com coisas simples que você sabe que você precisa fazer. E quem sabe você pode usar também um análogo de GLP-1 para te ajudar nessa jornada. Show de bola. Du, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero contar contigo em novas conversas. Um abraço, Jorge. Um grande prazer. Show de bola. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana vamos trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.